Oi, crianças, bom dia. Voltei para a gente terminar essa semana aí com nossos assuntos de história. Tivemos nossa primeira aula ao vivo, depois uma videoaula que falava sobre a administração espanhola, chapetones e crioulos, e agora nós vamos continuar nossa apostila, página 9, que fala sobre o trabalho dentro das colônias espanholas. Já adiantei para vocês, eu acho que foi na aula ao vivo, na videoaula, não me lembro muito bem, que a principal mão de obra usada pelos espanhóis era a mão de obra indígena. Foram trazidos algumas unidades de escravos africanos para a América para trabalhar dentro desses vice-reinos espanhóis, mas a principal mão de obra usada foi a mão de obra indígena. E ele vem trazendo maiores informações sobre isso aqui agora na página 9. Pega seu material e vamos comigo. Vamos grifar um trechinho aí comigo? A principal mão de obra utilizada pelos espanhóis na América foi a dos indígenas. Assim, esses cultivavam alimentos e, em troca, os espanhóis lhe ofereciam a catequização e a proteção. Esse sistema foi chamado de encomienda. Bom, qual foi a estratégia usada pelos espanhóis para, digamos, convencer os indígenas a trabalhar para eles sem que houvesse nenhum tipo de fuga ou rebelião? Bom, alguns grupos de espanhóis afirmavam que no meio da mata esses indígenas estavam correndo perigo porque tinham espanhóis maus que poderiam matar ou escravizar eles. O que foi feito então? Foi criado um aldeamento onde ali o indígena trabalhava, tinha uma rotina bem pesada de atividades, trabalhava para os espanhóis e, em troca, os espanhóis lhe ofereciam proteção e lhe ofereciam catequização. Eles eram convertidos para a fé católica, porque a Espanha também era um reino católico, assim como Portugal. Aí você deve pensar, nossa, mas isso foi muito bom. Os espanhóis foram bons, de certa forma, para os indígenas. Não, gente. Não, porque apesar de estarem protegidos dentro do aldeamento, terem casa, comida direitinho, eles estavam passando por um processo de aculturação. A sua cultura estava totalmente alterada. Eles não estavam acostumados com essa rotina de trabalho, tiveram que aprender a falar espanhol, tiveram que abandonar as suas crenças. Vocês sabem que as tribos indígenas eram politeístas, tiveram que abandonar suas crenças, se converter à fé católica. As crianças tiveram que ser batizadas, os casais tiveram que casar na igreja sob a bênção do padre. Então, acontece todo um processo de aculturação dentro dessas aldeias. Esse processo de vida que esses indígenas viviam era chamado de encomienda, como ele trouxe aí para você. O indígena trabalha, recebe proteção e catequização. Só que existe esse processo de aculturação que a gente não pode deixar de citar. Parágrafo de baixo. O sistema de trabalho criado pelos espanhóis na América, embora não fosse considerado por muitos estudiosos como escravidão, em muito se assemelhava a ela. Os maus tratos sofridos pelos indígenas causaram a morte de muitos deles, contribuindo assim para a dizimação da população nativa. Então, dentro desses aldeamentos, nem tudo era um mar de rosas. Como você pode ver aqui, muitos indígenas eram submetidos a castigos físicos até a morte. E isso contribuiu para a morte de centenas e centenas e centenas de indígenas. Sem contar as doenças que foram trazidas pelos espanhóis para a América e muitos indígenas não tinham imunidade para combatê-las. Uma simples gripe matava dezenas de indígenas de uma vez só, porque eles não tinham imunidade. Uma situação muito parecida com a nossa em relação ao coronavírus atualmente. Nosso organismo, depois que entra em contato com a doença, passa a criar anticorpos, passa a criar imunidade para combater. Mas muitas pessoas não resistem e acabam morrendo.
Outra forma de exploração do trabalho indígena foi o repartimento do trabalho, também chamado de mita, que tinha origem na tributação existente no Império Inca. Eu acho que vocês devem se lembrar uma estratégia que o imperador Inca utilizava para aproveitar o trabalho indígena. Quando ele precisava realizar alguma construção, alguma obra pública, abertura de estradas ou construções de canais, ele convocava um grupo de indígenas para um trabalho temporário. Os indígenas eram obrigados a realizar esse trabalho e depois do trabalho realizado, eles poderiam voltar à sua vida normal. Essa convocação de trabalho é chamada de mita. Então, depois que o Império Inca acabou, com a chegada dos espanhóis, os espanhóis em algumas situações continuaram usando essa mesma estratégia. Então tinha duas formas de trabalho, não se esqueçam, tá? Encomienda, que o indígena vivia dentro do aldeamento e em troca ele recebia proteção e catequização, e a mita, que eles viviam soltos na mata livremente, mas quando eles eram convocados e capturados ao trabalho, eles tinham que realizar até que aquela obra fosse concluída. Não ganhava nada em troca, tá bom? Que tinha origem na tributação existente no Império Inca. Pela mita, os nativos eram obrigados a prestar serviço. Foi bastante usado nas minas para exploração de ouro e prata. Agora, nós temos um exercício aí para você fazer. Nossa videoaula de hoje está mais curtinha. Nós vamos finalizar aqui os assuntos a respeito de Espanha, colonização espanhola, e na próxima videoaula, na semana que vem, nós já vamos dar início ao processo de colonização inglesa. Aquela parte da América que eu tinha te mostrado na videoaula passada, aqui ó, que tá em cinza, que não foi ocupada pelos espanhóis, foi ocupada pelos ingleses. Então você vai entender como que foi essa exploração, ou se não foi de exploração, qual foi a postura que os ingleses tiveram a respeito da administração aqui na América, no território onde hoje é Estados Unidos e uma parte do Canadá. Falamos sobre a Inglaterra e sobre os Estados Unidos na próxima semana. Agora você vai fazer o exercício aí da página, finalzinho da página 9 e página 10, número 1, 2 e 3. Beijo, até mais, gente!